Olá, meu público grajaúense, boa noite para você. Nós estamos chegando com mais uma edição do Maranhão 360 e como você tem acompanhado nos outros episódios, a gente sempre está recebendo autoridades, pessoas importantes para a nossa cidade, principalmente para a população grajaúense. E nós que somos a comunicação através da Visual para toda Grajaú, só temos a agradecer a cada um que participam dessa programação, porque contribui com o desenvolvimento comunicativo de nossa cidade. E como sempre, nós apresentamos os entrevistados da nossa programação. E o convidado de hoje desta programação é o deputado Ricardo Arruda, que já se encontra aqui em nossos estúdios, sentadinho ao lado do Ailton Assunção. A partir de agora, eu quero desejar boas-vindas ao nosso deputado estadual Ricardo Arruda e já começar fazendo uma pergunta para ele sobre a situação que a gente nunca teve uma oportunidade de perguntar, que é como ele se sente em ser representante da cidade de Grajaú e de todo o Maranhão através da Assembleia Legislativa como deputado. Deputado, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação na nossa programação. Eu quero perguntar a seguinte pergunta: você é o representante não só de Grajaú, como todo o estado do Maranhão lá na Assembleia Legislativa. Qual a importância para a sociedade grajaúense e para o Maranhão de ser o representante como deputado estadual? Boa noite, Dejaci, boa noite, Ailton. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa e já está marcando a história pela quantidade de entrevistados ilustres que vocês receberam aqui. E para mim é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande estar também participando desse programa. Então, na verdade, eu me sinto muito honrado de ser atualmente esse representante de Grajaú e de toda essa nossa grande região na Assembleia Legislativa. Quando nós nos propusemos esse projeto dessa eleição em 2022, nós buscamos justamente suprir esse vácuo de representatividade que nós tínhamos na nossa região. Uma região grande, com eleitorado expressivo e que não tinha representante desde 2002, quando meu pai encerrou o último mandato dele de prefeito. Então, desde 2002, 20 anos que Grajaú não tinha um representante, na verdade, essa nossa região não tinha um representante. E nós apresentamos esse projeto à população e eu me sinto muito honrado da confiança que a população de Grajaú e de toda a região depositou em mim. É uma responsabilidade muito grande. Eu tive em Grajaú mais de 19 mil votos de confiança, no estado do Maranhão como um todo mais 23 mil, então 42 mil maranhenses confiaram no nosso mandato. Então, além de uma alegria muito grande, isso traz uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas alimentam expectativa com relação a seus representantes. E nós temos procurado, ao longo do tempo, honrar essa expectativa, trabalhando muito, buscando sempre trazer novos benefícios, buscando sempre manter uma articulação produtiva junto ao governo do Estado, junto às autoridades, procurando também desempenhar bem do ponto de vista legislativo o nosso mandato também, trazendo proposições importantes que sejam de interesse da população, trazendo debates importantes para a Assembleia Legislativa, que isso é uma das atribuições também nossas, levar debates que sejam interessantes e importantes para a sociedade, para serem discutidas no Legislativo. Então, tem sido uma experiência muito enriquecedora, eu aprendi muito nesses 2 anos e pouco de mandato, e é uma satisfação e uma honra muito grande poder representar a minha cidade na Assembleia Legislativa. É uma responsabilidade, como eu falei, mas é, antes de tudo, uma honra muito grande poder ser esse representante e poder também dar a minha parcela de contribuição pelo nosso querido Grajaú. Ok, deputado, agora eu passo para o Ailton Assunção, que interagindo junto comigo, nós vamos fazer as perguntas ao senhor para que seja esclarecida a sociedade grajaúense. Ailton, com você. Boa noite, Dejaci. Boa noite, deputado Ricardo Arruda, e a todos que estão nos acompanhando nesse momento através do Maranhão 360. É claro, sempre proporcionando aos candidatos e aos políticos tradicionais da nossa região, trazendo esse paliativo do que acontece não somente em Grajaú, mas em todo o Maranhão. Deputado, nós estamos aqui, portanto, próximo ao período eleitoral do ano de 2026. Como o senhor avalia a gestão do governo do Estado na pessoa do governador Carlos Brandão, o senhor que tem sido, inclusive, porta-voz desse governo? O governador Carlos Brandão tem feito um trabalho admirável. Ele, desde o momento em que assumiu, ele se propôs a ser um governador municipalista, a governar próximo das pessoas, a governar próximo aos municípios, ouvindo diretamente os anseios da população, e isso faz muita diferença.
O governador Carlos Brandão é um homem de diálogo, um homem aberto a sugestões, aberto a críticas, a ideias novas. Então, isso faz muita diferença na gestão de Carlos Brandão. Brandão é daqui de Colinas, ou seja, um sertanejo como nós, então ele conhece muito a nossa realidade, tem essa origem em um município de médio porte, então ele sabe as necessidades que os municípios enfrentam, as dificuldades que os municípios enfrentam para levar benefícios à população, para suprir as necessidades imediatas. Isso tem feito muita diferença. Eu costumo dizer que Brandão é o governador das obras mais essenciais, mais imediatas, e eu cito a quantidade de sistemas de abastecimento d'água que ele já implantou, o asfalto que ele tem levado a praticamente todos os municípios do Maranhão, as estruturas de urbanismo, as praças que ele tem implantado em todo o estado, quer dizer, atribuições que a princípio seriam dos municípios, mas ele, por entender que os municípios não têm condição de tocar sozinhos, ele traz para si essa responsabilidade, mas tem sido também o governador das obras estruturantes. Brandão, quando encerrar seu mandato, vai deixar grandes marcos no estado do Maranhão, obras importantes que nunca tinham sido executadas, e eu cito, por exemplo, o prolongamento da Avenida Litorânea em São Luís, ela vai ser, praticamente a extensão dela vai ser duplicada, hoje tem 7 quilômetros, vai passar a ter mais 7 quilômetros, ou seja, duplicando a extensão da Avenida Litorânea, uma obra que é importante do ponto de vista turístico, mas também vai ser uma grande artéria viária da cidade de São Luís, para aquele grande eixo de crescimento ali no sentido Araçagi. Está implantando também na ilha de São Luís a Avenida Metropolitana, que vai facilitar o acesso de quem chega pela BR-135, fazendo um novo eixo de acesso a vários pontos da cidade, a toda aquela região de Coab, passando ali também pela Maiobinha, enfim, até sair lá no Araçagi também. Então, 2 obras estruturantes muito grandes que está fazendo na ilha de São Luís. Em relação ao restante do estado, ele praticamente duplicou a quantidade de centros de hemodiálise, e Grajaú teve a satisfação de ser o beneficiário de um desses centros de hemodiálise. A capacidade de atendimento de pacientes renais crônicos mudou, duplicou no governo Carlos Brandão, e mais do que ampliar a capacidade dos centros que já existiam, principalmente ele implantou novos centros. Veja, por exemplo, essa hemodiálise de Grajaú, esse centro de hemodiálise de Grajaú, quanto foi importante, não só para Grajaú, quanto para a região. É um governador que tem investido muito também em obras viárias. Veja a MA-006, uma obra que era um sonho antigo da nossa região, não só de Grajaú e de Formosa, mas da região toda. Mais de uma década que a população ansiava por essa obra e está pronta. Veja a ponte sobre o Rio Preguiça, em Barreirinhas. Veja o Caminho dos Poetas lá na Baixada. Enfim, todos os cantos do Maranhão que se vai encontrar obras estruturantes do governador Carlos Brandão. Então, é um governador que tem se diferenciado, conseguiu superar um momento de crise, na verdade, uma crise que não foi, digamos assim, exclusividade do governo do Maranhão. Na verdade, todas as unidades da federação enfrentavam crise, mas o governador Carlos Brandão conseguiu estruturar o estado e já está apresentando cada vez mais resultados efetivos. Tem promovido diálogos constantes com os prefeitos municipais, inclusive aqui da região já foram ouvidos a maior parte dos prefeitos, e a partir dessas oitivas estão sendo iniciadas obras, várias obras iniciadas na região. Então a gente percebe que Brandão tem essa característica. Outra característica importante de Brandão, ele dialoga muito, tem um diálogo muito produtivo com o legislativo, com os segmentos políticos, e tudo isso reflete na popularidade que ele tem. Todas as pesquisas que são feitas no estado indicam que o governador Carlos Brandão é aprovado por mais de 60% da população. É o indicativo desse trabalho que ele vem desenvolvendo, e a população vem reconhecendo isso no decorrer do seu mandato. Pois bem, muito bem a resposta, né? O governo que tem trabalhado aí em prol de todos. Deputado, nós estamos próximos aí da eleição do ano de 2026, a gente continua falando sobre esse assunto, as medidas do governo do estado para o município de Grajaú, e nós temos também o senhor em contrapartida aí, que pretende continuar na Assembleia Legislativa do estado, é claro, representando o Grajaú. Muito se fala, deputado, do rompimento que houve do atual grupo Pé de Coco com o prefeito do nosso município. A gente não poderia, é claro, deixar de falar sobre esse assunto. Como é que está sendo hoje a comunicação do senhor com o atual prefeito de Grajaú, que inclusive o senhor ajudou a eleger? O senhor tem encontrado dificuldades, portanto, para continuar trabalhando em nosso município após esse rompimento? Ailton, na verdade, esse tema do rompimento é um tema que eu não pretendo mais retornar. Na verdade, eu já prestei esclarecimento para a população, já disse o que aconteceu.
as razões totalmente injustificáveis que levaram o prefeito a romper com o grupo político que o elegeu. Na verdade, uma eleição é um somatório de vários esforços entre as ideias políticas, entre o povo, entre o engajamento. Então, quer dizer, é uma obra construída a várias mãos. Mas o prefeito de Grajaú decidiu seguir seu caminho e eu prefiro não entrar nessa seara, até porque nós já tratamos sobre isso aqui na imprensa e tudo mais, eu prefiro não entrar nessa seara das razões do rompimento do prefeito. Ele decidiu romper, foi uma decisão unilateral dele. Nós tentamos a todo momento evitar esse rompimento, porque entendemos que quem seria prejudicado seria a população, mas ele decidiu seguir seu caminho, então é um tema que eu prefiro não tratar mais. Em relação à relação institucional, a relação política não existe mais por conta desse rompimento, que, como eu falei, partiu do prefeito e sem nenhum motivo que justificasse. Relacionamento institucional, eu permaneço à disposição do prefeito de Grajaú, dos secretários municipais, porque o meu mandato, ele não é do meu grupo político, meu mandato é do meu município e da minha região. Durante a campanha, uma coisa que eu falei com muita insistência é que eu seria deputado de todos os grajauenses. Eu não queria ser deputado do meu grupo político. E que na eleição de 2024, fosse quem fosse que ganhasse a eleição, no dia seguinte eu iria bater na porta do prefeito eleito para me colocar à disposição enquanto deputado estadual. Então, o que eu disse na minha campanha de 2022, eu digo agora novamente para o prefeito Gilson Bonfim e para os representantes do município. Meu gabinete estará sempre à disposição, do ponto de vista institucional, para ajudar o município. Seria mesquinho da minha parte, seria muito pequeno da minha parte se eu não tivesse essa postura, entendeu? Porque eu sou deputado de todos. Eu sou deputado de quem votou em mim, de quem não votou, de quem esteve comigo e não está mais, de quem não estava e que agora está. Graças a Deus eu tenho recebido muitas manifestações de solidariedade. Então eu sou deputado de todos. Então, quantas vezes o prefeito bater na minha porta, procurar meu gabinete em busca de benefícios para Grajaú, e meu gabinete estará de portas abertas para recebê-lo. Infelizmente, esse distanciamento termina prejudicando um pouco nossas ações, mas é o que eu já disse anteriormente em outras entrevistas. Aquilo que eu não consegui trazer para Grajaú por meio da administração municipal, eu vou buscar outros caminhos, vou fazer via entidades comunitárias, vou buscar que o próprio Estado execute diretamente as ações. Graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com o governador Carlos Brandão, todas as demandas que a gente tem levado, o governador tem acolhido. Então, eu vou buscar caminhos para continuar exercendo meu mandato e representando os interesses da minha cidade. Não me afastarei de Grajaú de maneira nenhuma, permanecerei trabalhando da forma como eu tenho feito, com dedicação, com zelo, com cuidado, buscando interceder junto ao governo do Estado pelos benefícios para a região e não vou arredar dessa postura. Enquanto o povo de Grajaú me confiar em mim como seu deputado estadual, eu estarei para servir o meu município e esse compromisso está acima de qualquer questão política local. Meu compromisso com Grajaú vai além do que é meu grupo político, vai além de eventuais divergências políticas com o Executivo Municipal. Eu estarei para servir e meu gabinete está à disposição de todos os grajauenses. Certo, deputado. Agora, como nós estamos falando de desenvolvimento de Grajaú, tem algo que nós precisamos esclarecer, inclusive o senhor acabou lançando um vídeo dias depois, nós recebemos aqui em nossos estúdios o empresário Marinaldo do Gesso. Em uma entrevista a gente debateu justamente sobre o aeroporto de Grajaú. Ele acabou aqui lançando um desafio que esse aeroporto não sairia até a chegada das eleições. E dias depois o senhor lançou um vídeo mostrando que o aeroporto irá sair, irá vir para Grajaú. Mas já houve informações nos bastidores, ainda não confirmado, mas o público comenta nos bastidores, nos grupos de WhatsApp, que esse aeroporto pode não chegar porque provavelmente o município não teria cedido um terreno. Essa informação, ela é comprovada, ela é real? O aeroporto vai sair, deputado? Como é que fica essa situação? Já se diziam também que a hemodiálise não seria implantada. Houve também essa fala lá atrás, não, Grajaú não vai ter hemodiálise, não vai ser implantada, e está aí, a hemodiálise é uma realidade. Assim como também houve quem dissesse que o Hospital Municipal Fealberto Beretta também não seria implantado. O prefeito Mercial, junto com o governo do Estado, implantaram o Hospital Fealberto Beretta. E da mesma forma, com relação ao aeroporto regional, o que aconteceu? O governo do Estado lançou um plano de revitalização de aeródromos, e esse plano previa a implantação de novos aeroportos.
certo? 12 novos aeroportos no Maranhão. E aí, conversando com o governador, eu mostrei para ele a importância que Grajaú teria em ter um aeroporto como esse. Para que as pessoas compreendam a importância de um equipamento como esse, ele tem a capacidade de trazer investimento. Porque os empresários, os empreendedores, quando eles querem se instalar, eles procuram ver os municípios que detêm as melhores condições. Grajaú, do ponto de vista da natureza, nós somos privilegiados. Nós temos gesso, nós temos terra, nós temos uma pecuária que historicamente sempre foi muito desenvolvida. O gesso é um diferencial, é algo que Deus nos legou e que é uma riqueza de todos nós. Temos uma localização geográfica favorável, quer dizer, Grajaú fica perto da ferrovia Carajás, tem 150 quilômetros do terminal da ferrovia Carajás, ou seja, facilidade para escoamento da nossa produção, interligando inclusive com a ferrovia Norte-Sul, interligando inclusive com a Carajás. Então, nós temos uma facilidade logística e esse aeroporto ele vem coroar essa nossa competitividade. No momento que Grajaú passa a ter um aeroporto regional, passa a ter uma visibilidade maior e uma atratividade maior para investimentos. Então, como governador implantaria esses aeroportos, eu cheguei, governador, é importante que nós tenhamos um em Grajaú. De pronto, o governador concordou, incluiu Grajaú nesse plano, Grajaú está incluído nesse plano, e aí nós tínhamos uma questão a resolver, e isso era dever de casa do município. O Brandão disse, Ricardo, consigam o terreno que o Estado vai implantar o aeroporto. De imediato, nós buscamos várias tratativas, inclusive na gestão do prefeito Messial ainda, e chegamos a uma área que fica ali no sentido Formosa Serra Negra, que pertence à Gênesis Agro, a empresa Gênesis Agro. Procuramos o Henrique Vitorelli, que é o diretor-presidente da empresa, ele prontamente se disponibilizou, entendeu a importância do projeto. Para a implantação desse aeroporto, nós precisamos de uma área de 30 hectares para que ele seja implantado, e a Gênesis Agro entendeu a importância e se disponibilizou. É bom que se diga que um aeroporto ele tem algumas características técnicas que têm que ser observadas. Teve uma equipe de uma consultoria contratada pelo governo do estado do Paraná que visitou a área, validou, eles levam em conta várias situações, questão de topografia, questão de localização geográfica, distância de povoações, de núcleos urbanos, tem uma série de critérios que eles levam em consideração. Eles estiveram nessa área, ainda na gestão do prefeito Messial, validaram, então, essa passou a ser a área preferencial para a implantação do aeroporto. A partir de então, qual seria o processo? Seria conduzir um processo de desapropriação dessa área. Obviamente de forma consensual, ninguém pensou em fazer isso de forma litigiosa com a empresa, foi consensuado. E aí, isso aconteceu antes do distanciamento do prefeito Gilson Bonfim com relação ao nosso grupo político, com relação a mim e ao prefeito Messial Arruda, foi expedido um decreto de desapropriação baseado em interesse público. O que é isso? É o documento que permite ao município tomar posse do terreno e destinar para uma determinada finalidade, nesse caso, o aeroporto. Com esse decreto, o município tem essa prerrogativa. Ele pode trazer para si o terreno, transferir a matrícula para si e, a partir daí, transferir para o Estado, que é quem vai implantar e vai administrar o aeroporto. Certo? O que tem que ser feito? O município tem apenas que depositar em juízo o valor da avaliação que foi feita, e foi feita uma avaliação justa do terreno, depositar em juízo, e esse valor vai ficar à disposição da empresa. Se houver qualquer questionamento com relação a esse valor, isso pode ser resolvido depois, administrativa ou judicialmente. Mas aí o que está acontecendo? E eu quero também prestar esse esclarecimento para a população. Está passando muito tempo, Dejaci. Está passando muito tempo. Inclusive, eu encaminhei um ofício no mês de maio para a prefeitura, solicitando celeridade nessas tratativas, porque é aquela coisa, nós temos a oportunidade, o governo sinalizou. Agora, se nós não disponibilizarmos o terreno para o Estado, seguramente o município vai terminar perdendo esse benefício, porque existe um plano, existe um prazo para a implementação. É recurso externo que o Estado está trazendo para implantar esse aeroporto, não é recurso próprio, é recurso que o governador Carlos Brandão carreou para o Estado e precisa ser aplicado em um determinado cronograma. Ou seja, se Grajaú não se habilitar, obviamente vai acabar indo para outro município. Que município não gostaria de ter um aeroporto regional? Então, nós oficiamos o Executivo Municipal, o prefeito Gilson Bonfim, ontem, inclusive, coincidentemente, aproveitando essa sua pergunta, ontem, inclusive, eu reiterei essa solicitação, eu protocolei novamente um ofício, solicitando celeridade nessas tratativas para que o município de Grajaú não perca esse aeroporto.
está decidido pelo governador Carlos Brandão, faz parte do plano, eu posso até te disponibilizar depois esse plano que foi concebido pelo governo do Estado. A equipe de consultoria contratada pelo governo do Estado, especializada, esteve aqui e validou a área. O que está faltando? Apenas que o município disponibilize o terreno que já foi anteriormente validado e que já existe uma tratativa já concluída com a Gênesis Agro para a implantação. Mas qual é o nosso receio nesse momento? É que o município perca tempo e Grajaú perca essa grande oportunidade de ter um aeroporto que não se sabe mais quando que voltará a ter novamente. Então, o apelo que se faz aqui é que o município conclua com rapidez essa tratativa para que nós possamos ter o aeroporto. Mas é algo que já está assegurado, mas que corre o risco de perder caso esse terreno não seja disponibilizado em tempo hábil. Deputado, a gente continua agora falando sobre a saúde no município. O seu mandato, portanto, tem sido construído aí com iniciativas importantes para a saúde de Grajaú, como o senhor mesmo já falou durante esta edição, sobre o centro de hemodiálise e iniciativas com ações à oftalmologia aqui em Grajaú, realizando, inclusive, recentemente foi realizado um mutirão de consultas de vista. Deputado, o senhor tem alguma proposta para melhorar a infraestrutura de Grajaú via governo do Estado? Nós sabemos que há a diferença do papel do governador e do papel do prefeito do município, mas o senhor tem algum projeto que possa beneficiar a infraestrutura de Grajaú? Em relação à saúde que você colocou, qual é o nosso objetivo, e foi esse o objetivo desde o início do nosso mandato? Aumentar a resolutividade do nosso hospital regional, do HGG. Na verdade, esse hospital é importante não só para Grajaú, mas para a região inteira, para toda a região se serve do HGG. Então, desde que nós assumimos o mandato, nós temos tido como bandeira prioritária na saúde fortalecer o HGG, aumentar a resolutividade do HGG. Nesse sentido, implantamos serviço de neurocirurgia. Para que vocês tenham ideia, hoje Grajaú faz cirurgia de coluna vertebral. Imagine, quer dizer, cirurgias de coluna vertebral sendo feitas aqui em Grajaú. Hoje Grajaú tem um centro de hemodiálise, como já foi dito, e a nossa intenção é fortalecer cada vez mais o HGG para que se torne um grande centro médico regional. E isso é importante não só para a estrutura pública, mas também termina atraindo serviços privados. Se Grajaú se torna um grande centro de saúde, você passa a atrair empreendedores privados, especialistas, que vêm também se instalar no município e aumentar a resolutividade da saúde da região. Nós temos um objetivo agora imediato, inclusive essa semana nós tivemos uma audiência pública do orçamento participativo, e essa foi uma demanda que se tornou uma unanimidade durante a audiência, praticamente uma unanimidade, para que seja implantado um hemonúcleo aqui em Grajaú, um centro de hemoterapia aqui em Grajaú. Qual a importância disso? Hoje, Grajaú, quando tem alguma situação de alguma cirurgia complexa, algum atendimento de um acidentado, alguma situação, por exemplo, até os próprios pacientes de hemodiálise, que às vezes precisam de transfusão de sangue, nós temos que recorrer a outras cidades para que venha a bolsa de sangue e possa atender aquele paciente. Imagine quantas vidas vão poder salvar no momento que tivermos um hemonúcleo implantado em Grajaú. Ou seja, a nossa própria população vai poder doar sangue, a gente vai poder estocar sangue para servir Grajaú, não só Grajaú, mas os outros municípios também, para disponibilizar, para diminuir a distância. E a gente sabe que para tratamento de saúde, a distância, às vezes, é a diferença entre a vida e a morte da pessoa, é o tempo de atendimento. Então, se você não chegar com aquela bolsa de sangue a tempo, aquela pessoa pode não resistir. Então, o grande projeto que nós temos hoje na saúde é a implantação do hemonúcleo em Grajaú. Essa demanda é algo que não é só de Grajaú, é regional. Eu até falava nessa audiência pública, nós temos que unir todas as forças políticas da região em torno desse benefício. Assim como naquele momento da hemodiálise, nós buscamos a assinatura dos prefeitos da região, conseguimos fazer uma grande mobilização e mostramos para o governador a importância que tinha esse centro de hemodiálise. Com relação a esse hemonúcleo, nós temos que fazer a mesma coisa. Eu pretendo cada vez mais reforçar essas tratativas junto ao governo do Estado. Eu acho que o grande dever de casa que todos nós temos com relação a Grajaú e a nossa região é implantar esse hemonúcleo. E o bom é que o governador já tem se mostrado receptivo a essa ideia. Então, acredito que está muito próximo da gente conseguir mais esse benefício. Em relação à infraestrutura de um modo geral, o governador Carlos Brandão, desde que assumiu o mandato, ele já implantou 15 quilômetros de asfalto em 2022, 13 em 2024, e agora anunciou mais 10 quilômetros de asfalto. Então, só o governo Carlos Brandão já se vai com 38 quilômetros de asfalto implantados em Grajaú. A gente apresentou essa demanda desde o início do mandato do governo Carlos Brandão, inclusive bem no início do mandato, do meu mandato, em 2023, encaminhei uma indicação para o governo do Estado, solicitando 30 quilômetros de asfalto, aí foi quando saiu os 13. Eu disse, governador, tudo bem, 13 já saíram, mas o nosso pedido foi 30, então ainda faltam 17.
Então, partindo dessa lógica, então, ele está disponibilizando mais 10. Então, é uma necessidade muito grande que nós tivemos na prefeitura durante 8 anos, o prefeito Messier, e nós sabemos a dificuldade que existe com relação à pavimentação viária. É muito caro e, por conta das outras demandas, às vezes o município não consegue atender a contento. Então, o governo do estado presta esse atendimento aos municípios. Então, o Grajaú está recebendo mais 10 quilômetros de asfalto. Eu agradeço ao governador Carlos Brandão por mais esse benefício. Esse asfalto, a ideia, inclusive, sugerir isso para o governador, o secretário Minas Brandão, é que seja implantado não só na sede, mas também nos povoados. Faz muito tempo que nossos povoados não recebem asfalto, e é mais uma conquista que o governador Carlos Brandão traz para o nosso município de Grajaú. Deputado, na esfera, portanto, política e articulação, temos aí o seu pai, que inclusive é o ex-prefeito do município de Grajaú, está agora, portanto, como base do governo Carlos Brandão, sendo articulador aqui na região do centro-sul do estado, e o que a gente percebe é, portanto, que essa articulação ela tem sido bem feita, inclusive tem favorecido até mesmo o senhor que a sua aceitação tem aumentado, não somente aqui em Grajaú, como também municípios como Campestre, entre outros municípios aqui da região. Como o senhor avalia, portanto, essas ações desenvolvidas pelo seu pai, que é um dos grandes articuladores da política grajauense, é um dos grandes articuladores da política no interior do estado? Meu pai, ele é uma pessoa respeitada em todo o estado do Maranhão, isso me dá muito orgulho, essa respeitabilidade que meu pai tem, esse reconhecimento que ele goza da população em todo o estado, todos os municípios onde ele chega, ele é bem recebido, ele é respeitado, ele é reconhecido. Meu pai esteve, quando foi deputado estadual, esteve na luta pela emancipação dos nossos municípios. Imagine o que seria toda essa região sem esses municípios novos, sem Itaipava do Grajaú, sem Formosa da Serra Negra, sem Arame, sem Lajeado Novo, sem São João do Paraíso, sem São Pedro dos Crentes, sem Campestre. Enfim, todos esses municípios foram emancipados naquela época, lá na década de 90, e o então deputado Marcelo Arruda foi um dos grandes articuladores dessas emancipações. Então, ele, graças a Deus, ele tem uma relação muito boa com todos os segmentos políticos dessas regiões, não só os prefeitos municipais, mas os segundos grupos políticos, todas as correntes políticas desse município têm nele uma pessoa muito, muito respeitada, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Com relação a esse cargo que o governador Carlos Brandão indicou ao prefeito Messial, a gente fica grato porque o prefeito Messial é um reconhecimento pelo trabalho que ele tem prestado ao longo do tempo, pela amizade que ele tem com o governador Carlos Brandão e pelo que ele ainda pode fazer muito por essa representatividade, por essa articulação política regional. Como eu falei, meu pai é um político que transita bem em todas as vertentes, é respeitado na região inteira e agora vai exercer esse papel de representatividade junto ao governo do estado. Vai ser o representante do governador Carlos Brandão aqui nessa grande região. E eu tenho certeza que ele vai conseguir congregar muita gente, agregar muita gente, acompanhar as obras que estão sendo executadas pelo governo do estado. O governo do Maranhão está com um cronograma muito ambicioso de obras em toda a região, e o prefeito Messial vai fazer essa ponte política, mas também administrativa, com todo o conhecimento que ele tem acumulado, a grande experiência administrativa que ele tem acumulado ao longo da vida. Então, ele está muito motivado, muito feliz com essa missão que o governador deu para ele, e vai fazer de tudo para que possa desempenhá-la contente e corresponder à expectativa do governador. Graças a Deus, está muito bem de saúde. Meu pai, do alto dos seus 81 anos, tem uma vitalidade fantástica. Eu quero chegar a essa idade com pelo menos metade da vitalidade que ele tem. Se você pegar, aí, Dejaci, se você pegar, por exemplo, os exames laboratoriais do meu pai, colesterol, triglicérides, não sei o que, esses parâmetros laboratoriais, e pegar os meus, os deles são melhores. Então, você vê o quanto que meu pai tem uma saúde forte, graças a Deus meu pai está muito bem, e do ponto de vista da motivação, ele está muito motivado. Ele está muito feliz com essa missão que o governador deu a ele, e eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para corresponder às expectativas do governador, mas corresponder, sobretudo, às expectativas da nossa região com relação a essa ponte que ele vai fazer entre a região e o governo do estado. Muito bem. Agora, deputado, eu quero fazer uma pergunta e quero pedir que o senhor preste bastante atenção nessa pergunta, porque ela pode ser uma pergunta que vai dar um friozinho na barriga. O senhor é candidato à reeleição, com certeza nós sabemos disso. Agora, nós temos aí algumas pessoas de Grajaú, da política grajauense, que também irão lançar os seus nomes para disputar o cargo de deputado estadual. E nós temos o gestor municipal que está apresentando novos deputados da sua base aqui dentro do município.
Qual o objetivo da pergunta? O senhor, na sua visão, não teme um pouco com essa entrada, tentativa de entrada de alguns para disputar e justamente a chegada desses outros deputados apresentados pelo prefeito? Não corre o risco de a gente ficar sem um representante legal na Assembleia Legislativa, lá aqui, o representante de Grajaú? Veja assim, uma coisa que eu acho que a população de Grajaú tem que compreender, que essa cadeira não é minha. Essa cadeira, Grajaú reconquistou essa cadeira. Grajaú tinha essa cadeira até 2002 e perdeu essa cadeira, levou 20 anos para recuperar. Então, essa cadeira que hoje eu sou depositário dela, ela pertence a Grajaú, a nossa região. O Maranhão tem 217 municípios, só possui 42 cadeiras na Assembleia Legislativa. Então, pense o que é isso. E Grajaú está entre os 20 maiores municípios do estado. Então, quer dizer, durante muito tempo, a despeito da nossa representatividade política e econômica, nós não tivemos essa cadeira, essa representação na Assembleia Legislativa. E aqui eu falo diretamente para Grajaú. Imagine o que nós perdemos ao longo desses 20 anos por falta dessa representatividade. Imaginemos, por exemplo, a hemodiálise. Qual município não gostaria de ter um centro de hemodiálise? Qual município não pede para o governador a implantação de um centro de hemodiálise? O governador não tem condição de levar a todos os municípios. Então, a questão da força política que o mandato traz, isso dá uma representatividade, uma força muito grande para que a gente possa trazer esse benefício. Veja a SMA 006, quer dizer, tinha mais de 10 anos que a população ansiava por essa estrada. Por que não saiu antes? Por que não saiu antes? Não é querendo promover autoexaltação, mas nós não tínhamos uma representação na Assembleia Legislativa que buscasse esse benefício. Então, imagine o que se perdeu ao longo de todos esses anos, quando lá em 2002 houve uma ruptura dentro de Grajaú, os votos foram divididos e Grajaú acabou ficando sem representante. Acompanhou essa história lá em 2002. Imagine o prejuízo que nós tivemos ao longo do tempo. Então, o que eu digo para a população de Grajaú é que a gente tenha essa percepção. Hoje, eu estou nessa cadeira e vou pleitear um novo mandato de deputado estadual. Mas amanhã ou depois, vão ser outras pessoas que nós não podemos perder essa representatividade. E aí, no momento em que o município de Grajaú começa a dividir voto, dividir apoio, você termina, de alguma forma, não comprometendo, mas prejudicando esse projeto. Eu não tenho nada contra os outros deputados que buscam apoio aqui em Grajaú, até porque a gente também busca apoio em outros municípios e procura honrar com a confiança que esses municípios depositaram em nós, tanto é que eu nunca me afastei de nenhum município onde eu fui votado e tenho procurado levar benefícios. Não tem nenhum município em que eu tenha trabalhado que eu não tenha benefício prestado. Mas uma coisa é você ter uma cadeira do seu município. Isso faz muita diferença. Então, Grajaú, pelo tamanho que tem, pela representatividade que tem, pelo potencial que tem, Grajaú não pode perder essa cadeira que tem hoje na Assembleia Legislativa. Como eu falo, hoje eu estou detentor dessa cadeira, mas essa cadeira é nossa, é do nosso município. Em relação a outro nome do município que possa vir a disputar, nós temos que avaliar, gente, de forma muito pragmática. Nós temos que ter em mente que nós temos que trabalhar com candidatura que seja viável. Eu, na eleição passada, eu tive 19 mil votos aqui em Grajaú, metade da população de Grajaú votou em mim, mas eu tive 23 mil votos fora. Ou seja, eu tive 42 mil votos, e foi esses 42 mil votos que me credenciaram a ser deputado estadual. Então não basta ser bem votado em Grajaú, você tem que ter uma votação fora que te garanta o mandato. Então não, eu não vou votar para o Ricardo, mas eu vou votar para candidato B, porque ele também é da cidade. Mas será que essa outra candidatura tem viabilidade eleitoral? Será que eu não vou pegar esse voto e vou estar inviabilizando uma cadeira que Grajaú já tem hoje? Em 2002 foi exatamente o que aconteceu. Grajaú rachou e, por conta disso, ficou sem representante. Como eu falei, eu tenho trabalhado muito, graças a Deus, não só em Grajaú, mas em outros municípios também. Veja o seguinte, Jaci, na eleição passada, eu tive um prefeito e meio me apoiando. Eu tive Grajaú, que o prefeito Messiel Arruda estava no mandato, e Sítio Novo, que o prefeito Antônio Coelho me apoiava e apoiava o deputado Zé Inácio. Nessa eleição, eu tenho 6 prefeitos me apoiando fora de Grajaú. Então, quer dizer, a gente conseguiu, graças a Deus, construir uma base política que nos dá condições de chegar com muito mais força para disputar a eleição. Então, a perspectiva que a gente tem de renovar o nosso mandato, graças a Deus, com trabalho e buscando trabalhar cada vez mais, porque eleição só se decide no dia, a gente tem que nunca pode achar que
como é que se diz, que o trabalho está concluído, a gente tem que trabalhar cada vez mais, e esse é o objetivo que a gente tem, trabalhar cada vez mais, mas a gente consolidou uma base política que nos permite, digamos assim, pelo menos delinear um caminho que vai nos permitir renovar nosso mandato. Mas Grajaú continua sendo muito importante e essencial para esse projeto. Então é importante que Grajaú não, digamos assim, estrague voto, votando em candidaturas que eventualmente não tenham viabilidade eleitoral, como também é importante que Grajaú permaneça valorizando a cadeira que possui na Assembleia Legislativa. Então, nós ainda estamos no período pré-eleitoral, não se pode falar em eleição nem se pedir voto, mas os debates já estão acontecendo e para esse período pré-eleitoral a gente já está se movimentando e eu digo que venho tratando com muita tranquilidade. Apesar do atual prefeito de Grajaú não me apoiar, eu não deixei de trabalhar pela minha cidade, eu não deixei de estar presente, eu não deixei de trazer benefícios e assim vou permanecer. Então, quer dizer, aquele Ricardo que nos 2 primeiros anos de mandato procurou trabalhar, procurou honrar o mandato, procurou trazer novas conquistas para Grajaú, esse mesmo Ricardo estará nos próximos 2 anos, independentemente do apoio da administração municipal ou não. Vale salientar também, né, deputado, que Grajaú está vivendo a sua melhor fase, né? Porque, como o senhor falou, foram 20 anos aí sem representação na Assembleia Legislativa. E hoje nós temos, portanto, o deputado, que é muito bem alinhado, inclusive com o governo do Maranhão, porque nos palanques, né, a gente vê o governador sempre falando de Grajaú e, é claro, falando sobre a sua representação. E também nós temos aí um alinhamento com Brasília, com o deputado Rubem Júnior. Vale falar sobre esse alinhamento que Grajaú está vivendo aí, a sua melhor época, digamos assim, na política. Ailton, eu acho que na política você tem que ter lado. E você tem que ter lealdade e gratidão. Lado no sentido de que você tem que ter um posicionamento político. Eu costumo dizer para o governador Carlos Brandão que eu estou com ele, estive com ele lá atrás, quando a candidatura dele ainda não tinha nem 2 dígitos, tinha 1 dígito, então, quer dizer, muita gente considerava inviável, mas eu e meu pai, nós já estávamos lá atrás com a nossa bandeirinha segurando em prol do projeto do governador Carlos Brandão. Projeto vitorioso, foi eleito no primeiro turno, e eu estarei com o governador Carlos Brandão, enquanto ele estiver no governo do Estado, eu estarei com ele e acompanharei o grupo político do governador. Então, eu acho que lado você tem que ter. Outra coisa que você tem que ter na política, e eu aprendi isso com meu pai, lealdade e gratidão. O deputado federal que mais ajudou Grajaú chama-se Rubens Pereira Júnior. É o deputado que mais ajudou Grajaú nos últimos anos. Eu diria até que se não tivesse o apoio do deputado federal Rubens Júnior, nós não teríamos conseguido fazer essa revolução que nós fizemos na saúde. Nós não conseguiríamos ter implantado UTI no tempo da Covid-19, nós não teríamos conseguido implantar nossa policlínica, nós não conseguiríamos implantar nossa frota de ambulâncias, que hoje já é bastante significativa, nós não conseguiríamos ter implantado nosso Hospital Municipal Frei Alberto Beretta. Boa parte dessa conquista se deveu aos emendas parlamentares do deputado federal Rubens Júnior. Então pode qualquer um pesquisar no portal da Transparência, na Câmara dos Deputados, que vai ver o quanto o Rubens Júnior investiu e ajudou Grajaú ao longo desses anos. Então, eu apoio o Rubens Júnior por uma questão de lealdade e de gratidão. E ao governador Carlos Brandão, por um sentimento de gratidão também, por tudo que ele já fez por Grajaú. Como é que eu vou ficar contra um governador que tanto trabalhou para a minha cidade, para a minha região? Como é que eu vou ficar contra um governador que lá atrás, inclusive, me incentivou a ser candidato a deputado estadual e mesmo, algumas vezes já contou essa história aqui em Grajaú. Então, quer dizer, você, na política, você não pode abdicar de determinados princípios e valores. Certas coisas, aí, Dejaci, para mim, são inegociáveis. Gratidão, lealdade, compromisso, tudo isso, para mim, é inegociável na política. Veja meu pai, por exemplo, lá atrás, se prejudicou politicamente porque se manteve leal ao grupo político que ele tinha no momento, que é o governador Rosiano Sarney, se manteve leal. Então, a política comporta muita coisa, mas eu acho que lealdade, gratidão, reconhecimento, sentimento de pertencimento a um grupo político, tudo isso, para mim, é inegociável. Então, isso, para mim, está acima de qualquer tipo de questionamento. Portanto, eu marcho junto com o governador Carlos Brandão. Hoje, a perspectiva é que o candidato dele seja o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, uma pessoa fantástica também. Marcho junto com o Rubem Júnior por tudo que ele já fez por Grajaú e que ainda vai fazer muito mais. Então, eu acho que política se faz dessa forma. E quem, eventualmente, não
age dessa forma na política, a própria população termina reconhecendo e termina dando a resposta com relação a esse tipo de posicionamento. Graças a Deus a gente tem papel agir dessa forma e até aqui tem dado muito certo. Deputado, a gente continua falando dessas articulações políticas aqui em nosso município. Aqui em Grajaú nós temos, portanto, Marinaldo do Gesso, que também é uma das lideranças políticas, já teve um impasse, digamos, pleiteando as eleições municipais de Grajaú junto com o prefeito Messiel Arruda, ficou bem colocado, segundo colocado, digamos assim. Há alguma pretensão do grupo Pé de Coco para Marinaldo do Gesso? Marinaldo do Gesso pode fazer parte do grupo de vocês em um dado momento? Uma característica que Grajaú tem, que eu acho que é um diferencial, e a gente não pode nunca perder isso, que é algo que outros municípios não têm, que Grajaú tem, é que quando passa a eleição, todo mundo desce do palanque. Todo mundo lembra, assim, você lembra dos embates que meu pai tinha com Milton Gomes, aquela coisa. Eu acho que a política nunca foi tão polarizada quanto naquela época. Mas quando passava a eleição, todo mundo descia do palanque, todo mundo se cumprimentava, todo mundo se abraçava e todo mundo se respeitava. Isso a gente nunca pode perder aqui em Grajaú. E aí você me pergunta com relação a Marinaldo. Marinaldo é meu amigo, ele sempre teve posicionamento político dele, e aí eu volto naquela questão que a gente tratou anteriormente, Marinaldo sempre teve lado. Ele sempre foi oposição e eu sempre o respeitei por isso, ele sempre teve lado. Ninguém nunca questionou, por exemplo, que o Marinaldo teve postura A e depois passou a ter postura B. Ele sempre teve lado. E isso dá respeitabilidade. Então, é uma liderança política de Grajaú. Do ponto de vista pessoal, de relacionamento pessoal, eu sempre tive uma relação muito boa com o Marinaldo, onde a gente senta, a gente chega, a gente se cumprimenta. Se ele estiver sentado numa mesa, eu sento com ele e vice-versa. Então, a relação entre as famílias sempre foi boa também, sempre foi respeitosa. Então, quer dizer, isso Grajaú tem de muito bom. E isso faz com que as portas nunca se fechem. Quando a gente age dessa forma, quando a gente tem essa percepção da política, que a política não deve ser exercida com ódio, que a política não deve ser exercida com perseguição, que a política não deve ser exercida, digamos assim, de forma a tornar o adversário inimigo, isso faz muita diferença, porque a gente mantém as portas abertas. Então eu tenho uma porta aberta com o Marinaldo, nós tínhamos a porta aberta com o Milton Gomes, que depois veio nos apoiar. Imagine se naquele tempo Messiel e Milton fossem inimigos, se tornassem inimigos. Hoje nós não teríamos Milton Gomes como alguém que pertence a esse nosso grupo político. Então, quer dizer, veja como é importante manter as portas abertas e veja como é importante também não construir uma cultura de ódio na política. Muito bem, deputado, eu vou me redirecionar a um município vizinho, porque até pedirem uma parceria que a gente tem com a imprensa desse município. Eu sou amigo do repórter lá e ele pediu para mim lhe fazer essa pergunta, que é aqui com relação a Sítio Novo, MA 280, que interliga de Sítio Novo até a Belém Brasília por dentro. Há uma pergunta do repórter de lá com relação a essa estrada, porque há uma reclamação enorme sobre a estrada passar por dentro da cidade, prejudicando muito o calçamento, e ali o fluxo de veículos tem aumentado. A pergunta é: tem possibilidade do governo do estado fazer um desvio, retirar a estrada de dentro da cidade, colocando mais ao lado, ou essa posição está descartada? Já sei, na verdade, esse já é um compromisso do governador Carlos Brandão. O governador esteve em Imperatriz, na região Tocantina, atendendo os prefeitos da região, e um dos prefeitos que foram recebidos foi o prefeito Antônio Coelho. E a principal demanda que o prefeito Antônio Coelho colocou foi justamente esse desvio. Mostrou para o governador, na verdade, ele já conhecia o problema, mas o prefeito reiterou, inclusive apresentou um pré-projeto dessa travessia, que está sendo refinado pelo governo do estado, e o governador se comprometeu que vai fazer esse anel viário em Sítio Novo, desviando o fluxo de caminhões, de veículos pesados. O fluxo da MA vai passar por fora da cidade. Isso é um compromisso que o governador Carlos Brandão já assumiu com o prefeito Antônio Coelho, e aí volto naquilo que eu falei a respeito do governador Carlos Brandão. Ele está assumindo várias obras estruturantes, e essa é uma obra fundamental para Sítio Novo. Além desse desvio, já está sendo executado o asfaltamento, o recapeamento entre Montes Altos e Ribeirãozinho, já está em obra. Na verdade, não é tapa-buraco, é um recapeamento que está sendo feito, e esse recapeamento vai ser feito também de Montes Altos até sair na BR-226, passando por Sítio Novo e já contemplando esse desvio. Então, a população de Sítio Novo já pode contar com esse benefício, que já é um compromisso do governador Carlos Brandão. Foi um pedido do prefeito Antônio Coelho, do vice-prefeito Domingos Nova, dos vereadores, e vai ser implantado sim, porque o governador já se comprometeu com relação
AS Anel Viário em Sítio Novo. O senhor falou da MA 280 e eu quero voltar aqui com relação à BR Federal. Eu sei que não está na sua alçada, porque o senhor é deputado estadual, mas nós recebemos aqui o representante do DENIT para falar sobre esse recapeamento, principalmente no trecho urbano de Grajaú. Já me faz aí provavelmente uns 2 a 3 meses. O que está acontecendo? Você já teve uma resposta, o porquê dessa demora, principalmente dentro do perímetro urbano da cidade? Cobrei recentemente do superintendente do DENIT, João Marcelo, deputado federal João Marcelo, que já foi votado aqui em Grajaú. Ele esteve aqui, como você falou, tivemos na Câmara de Vereadores, fizemos também uma vistoria em campo, fomos até no Remanso também, onde vai ser implantado um redutor de velocidade. E naquele momento que o João Marcelo esteve aqui, ele sinalizou que até final de junho seria feito esse serviço. O que o João Marcelo me falou? Que eu já estive com ele depois para saber o que foi aconteceu, porque que os serviços iniciaram. Teve um problema com relação à licitação da empresa que vai executar esse serviço. Na verdade, são 2 empresas. Uma vem de Presidente Dutra até aqui, e esse trecho ele tá bem, a pavimentação está boa, mas esse trecho aqui de Grajaú, pegando a zona urbana de Grajaú até sair lá em Porto Franco, é uma outra empresa. E teve um problema no processo licitatório que ainda não foi concluído. É a informação mais recente que o João Marcelo me passou, mas a gente espera o mais breve possível ter essa obra, não só a questão do eixo urbano aqui em Grajaú, que é um compromisso também que o João Marcelo assumiu, mas também a própria recuperação de todo aquele trecho que realmente está muito ruim, passando aí pelo Lajeado Novo até sair em Porto Franco. Mas a informação mais recente que o João Marcelo me passou foi essa, que houve um problema na licitação, alguma questão administrativa, e que por conta disso a empresa ainda não foi contratada para executar esse serviço. Certo, deputado. Só para fazer só aqui mais uma deixazinha, porque o Ailton já pegou a caixinha, essa é a caixinha da finalização da entrevista, é a caixinha surpresa. Antes disso, Antes disso, eu quero lhe perguntar, não só perguntar como está visível aos nossos olhos. Um dos projetos que o senhor também realizou na cidade de Grajaú foi a preocupação de imagens de circuito interno no fluxo da cidade. A gente vê que já existem várias câmeras instaladas, existe uma central dentro de Grajaú, no centro. Isso, para mim, na minha opinião, foi uma das obras mais importantes que o senhor trouxe. Como você vê esse parâmetro desse desenvolvimento no circuito interno para vigiar Grajaú nas entradas e saídas? Isso é muito importante porque Grajaú é um entroncamento rodoviário, é uma cidade que tem uma atividade econômica muito forte e é também um entroncamento rodoviário. E é aquela coisa, a segurança, a presença, digamos assim, do sistema de segurança inibe a criminalidade. Alguém que vai praticar um assalto, souber que tem uma câmera lá, que vai ser registrado, que depois esse assaltante vai poder ser identificado e vai ser punido, isso faz com que iniba a criminalidade. Então, foi com esse objetivo que foi implantar esse sistema. Na verdade, foi um sistema que foi implantado ainda pelo prefeito Marcelo Arruda. No finalzinho da gestão dele foi implantado e está prestando um serviço fantástico para a cidade. Nós temos que investir cada vez mais na segurança pública. Recentemente, veio para Grajaú uma delegada de polícia, foi uma solicitação nossa ao secretário Maurício Martins e ao governador Carlos Brandão. Solicitamos que fosse uma mulher, uma delegada, para quê? Para que pudesse, a partir dessa lotação da delegada aqui, se fosse um embrião de uma delegacia especializada da mulher, a quantidade de ocorrências envolvendo violência doméstica, envolvendo ameaça a mulheres, é muito grande aqui em Grajaú, infelizmente, e aí é uma demanda muito, muito grande da população com relação a esse serviço. Então a vinda da delegada para cá foi um embrião daquilo que futuramente vai ser uma delegacia especializada da mulher aqui em Grajaú. Em relação à segurança de modo geral, eu considero muito importante essa integração que existe entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, que exerce um papel fundamental. E eu quero aqui, inclusive, aproveitar a oportunidade, já anunciar para Grajaú, que eu pretendo direcionar por emenda parlamentar minha uma viatura para a Guarda Municipal. É uma demanda não só da corporação, mas de toda a população de Grajaú, uma nova viatura, e eu pretendo disponibilizar essa viatura, provavelmente por meio de emenda parlamentar ao município, para que o município faça a aquisição. Então, eu pretendo direcionar uma emenda fundo a fundo para o município de Grajaú, com essa finalidade específica de adquirir uma nova viatura para a Guarda Municipal. Uma viatura robusta que possa atender às necessidades não só da cidade, mas também
dos nossos povoados. Então, eu queria já dar essa boa notícia para a população de Grajaú, para ter direcionar essa emenda parlamentar. Então, segurança é fundamental, diz respeito à tranquilidade da população, mas segurança também gera investimento. Quem é que vai investir numa cidade violenta, numa cidade insegura? Então, traz turista, que ninguém também vai ter uma cidade turística se essa cidade não trouxer tranquilidade para os visitantes. Então, segurança é fundamental e a gente tem procurado também dar a nossa parcela de contribuição com relação à segurança de Grajaú. Certo. Aí eu já estou peneirando aqui. Para tu sacudir a caixinha, mas eu lembrei de uma outra perguntinha, porque eu vi um vídeo hoje do deputado, e só para deixar já esse esclarecimento, o senhor concluiu ou trouxe, né, uma, pelo que eu vi no vídeo, está concluída. O senhor falava da quadra da escola Hilton Nunes, foi uma das grandes obras que também foi trazida para Grajaú. Tem outra quadra, se não me engano, são duas, aonde está localizada essa outra? Não é no Hilton Nunes, é no centro do Camais de Dimas Simas. Na verdade, essa quadra já está quase pronta. Na verdade, não é só uma quadra, é toda uma estrutura poliesportiva, com banheiros, com vestiários, com tudo. Está sendo plantada, está praticamente concluída. Eu estive lá recentemente, essa semana eu estive lá, quando nós fizemos o mutirão de consultas e disponibilização de óculos, eu estive lá dando uma olhada na obra. Além dessa quadra, nós temos a areninha lá da Extrema também, que é uma obra do governo do estado, foi pedido nosso ao governador e ao secretário Parício Bandeira, e também já vai ser iniciada a areninha lá do Sabonete, foi também um pedido nosso ao governador e ao nosso secretário Parício Bandeira, e que muito em breve já vai ser iniciada também. Então, obras importantes na área de lazer, de esporte para a nossa juventude, para a nossa população, e eu tenho conversado muito também com o secretário, com o ministro André Fufuca, e eu não posso ainda digamos assim, anunciar, mas eu também estou vendo com o Fufuca também a perspectiva de um outro investimento muito importante na área esportiva aqui para Grajaú, mas essa aí eu vou deixar para o próprio ministro anunciar. Muito bem. Ailton, agora com você, vamos para a caixinha, né? Pronto, deputado, aqui nós vamos agora para o quadro onde o senhor vai aplaudir algumas personalidades, nome de personalidades políticas de Grajaú, pessoas que têm aí um certo posicionamento diante da sociedade bastante relevante. Então a gente vai agora dar uma balançadinha aqui na nossa caixa, misturar os nomes e vamos saber, a partir de agora, quem o deputado Ricardo Arruda aplaude ou ele cancela. Deputado, agora é com o senhor. Vou sacudir mais uma vez, meu câmera, olha só. Vamos saber quem é que o deputado vai aplaudir. Vamos lá. Por gentileza. Qual o nome? Marinaldo Gesso. E aí, deputado? O senhor aplaude o Marinaldo, as ações do Marinaldo Gesso, ou o senhor simplesmente cancela? Aplaudo. E vou dizer por quê. Na verdade, eu até falei isso agora há pouco, respondendo a pergunta de Jaci. Aplaudo porque Marinaldo sempre teve posicionamento político. Ele sempre foi oposição, sempre teve o pensamento dele e sempre foi leal a esse pensamento dele. Então eu aplaudo por essa, como é que se diz, essa correção de pensamento que ele tem. E eu acho que na política a gente tem que ter pensamento divergente, senão vem a ditadura. Se as pessoas todas concordarem comigo, se as pessoas todas só disserem aquilo que eu quero ouvir, se as pessoas todas tiverem que concordar com o meu ponto de vista, que nem sempre está correto, só quem não é Deus. Então, quer dizer, no momento que Marinaldo tem um posicionamento político, sempre teve, agora sempre fez uma oposição respeitosa, sempre soube separar política de vida pessoal. Eu aplaudo sim, Marinaldo, somos adversários, mas somos amigos. Vamos lá para o segundo colocado. Vamos saber quem é que o deputado, durante essa edição do Maranhão 360, vai aplaudir ou cancelar. Olha, aqui eu já estou chacoalhando a nossa caixinha. Vamos lá, deputado, mais uma vez, por gentileza. Qual o nome, deputado? Esse aqui eu acho que Grajaú todo aplaude. Doutor Zé Jorge. Doutor Zé Jorge é uma unanimidade em Grajaú. Doutor Zé Jorge é uma figura humana fantástica, uma pessoa extremamente sensível, humana. Quem teve a oportunidade, privilégio de conviver com o Dr. Zé Jorge sabe disso. O Dr. Zé Jorge, a porta dele sempre foi aberta, nunca deixou de atender ninguém, nenhum paciente, nenhuma pessoa que procurou, não só na área médica, mas em qualquer área que ele podia fazer, ele fazia. Tanto é que foi uma pessoa que sempre viveu modestamente. Então, eu tive, inclusive, a honra de apresentar um projeto de lei dando o nome do Dr. Zé Jorge ao nosso Hospital Regional de Grajaú. Hoje é Hospital Dr. Zé Jorge. Aí, inclusive, na época, eu me propusesse, Ricardo, Hospital Dr. José Martins Jorge Neto. Eu disse, não, ninguém vai saber quem é José Martins Jorge Neto, mas todo mundo sabe quem é o Dr. Zé Jorge.
Então vai ser o Hospital Regional Dr. Zé Jorge. Então, aplaudo, eu acho que o Grajaú inteiro aplaude, não só eu. Vamos lá, porque a caixinha eu estou chacoalhando aqui. Será que vai ter alguém cancelado pelo deputado estadual Ricardo Arruda? Você vai saber a partir de agora. Deputado, por gentileza, mais uma vez. Vamos lá, os tambores já estão soando. Deputado, qual o nome? Elane Jorge. E aí, o senhor aplaude as ações da Elane Jorge ou o senhor simplesmente cancela? Elane Jorge é minha amiga. Estivemos juntos na eleição de 2022. Certo? A política nos levou para um caminho meio distante, mas a gente nunca deixou de manter uma relação de amizade, na verdade com a família como um todo. Vejo o próprio Dr. Zé Jorge, quer dizer, foi adversário do meu pai há muito tempo, mas em nenhum momento eles foram inimigos, em nenhum momento meu pai deixou de reconhecer as virtudes do Dr. Zé Jorge. Elane foi uma grande presidente da Câmara de Vereadores, fez um bom trabalho, entendeu? Uma qualidade que eu admiro muito na Elane, é o seguinte, a Elane ela é muito, como é que se diz, disposta às coisas. Eu não vejo a Elane como uma pessoa, toda coisa ela está sempre disposta a ir, ela está disposta a fazer. Isso é muito importante na política, essa disposição que ela tem. Então, aplaudo a Elane, minha amiga, independentemente do posicionamento político, a gente mantém uma amizade e ela tem minha admiração por ter sido presidente da casa, por ser uma pessoa querida aqui na cidade. Então, aplaudo minha amiga Elane Jorge, sim. Olha aí, a audiência começa a aumentar porque todo mundo quer saber. Será que o deputado vai continuar aplaudindo o pessoal ou se ele vai cancelar alguém durante essa noite? Deputado, escolha mais um nome. Lembrando que não vou nem olhar para cá, para não dizer que eu estou escolhendo aqui, que eu estou... Vamos lá, deputado. Esse aqui também, eu já falei o que eu tinha que falar a respeito dele, Carlos Beldão. Claro que eu aplaudo. Já não é motivo suficiente para eu estar aplaudindo. Vai lá, Trau. Deixa eu balancear essa caixa, rapaz, porque o deputado tá muito bonzinho hoje, né, deputado? Vamos ver. Não sou eu que tô bonzinho, as pessoas que estão sendo escolhidas aqui na neta. Justo. Vamos lá, deputado, eu vou chacoalhar aqui, porque todo mundo quer saber se o deputado vai cancelar alguém durante essa noite. Vamos lá, deputado, mais uma vez. É o último nome. E Simone Limeira. Olha aí, e aí, deputado, o senhor... conhecendo a história de Simone Limeira, foi também adversária do grupo Pé de Coco em Grajaú. O senhor aplaude ou o senhor cancela as ações da hoje secretária Simone Limeira? Para você ver como a política é dinâmica. Simone Limeira, durante muito tempo, foi adversária nossa, adversária do meu pai, inclusive disputou eleições contra meu pai, em 2008 e me parece que em 2016. 2016, não foi isso? Foi. E assim, 2022 nós estávamos juntos, e 2024 estávamos juntos também. Então, quer dizer, isso, para vocês verem como a política de Grajaú preserva essa situação. Tem municípios aí que os adversários são inimigos. É impensável você ter uma aproximação com determinadas políticas. Quer dizer, Simone, durante muito tempo, foi adversária nossa, inclusive no governo Flávio Dino, sofreu muito, mas hoje, quer dizer, 2022 estivemos juntos, 2024 também. É uma pessoa que construiu a vida aqui, o pai dela, o seu Milton Bordonal, uma pessoa, a mãe dela também, pessoas que fazem parte aqui da cidade, e eu não tenho por que, de maneira nenhuma, cancelar a minha amiga Simone Limeira, pelo contrário. Tem um fato, deputado, que eu vou falar aqui, que durante esse tempo, né, que a Simone foi adversária do grupo Pé de Coco, ela tinha um alinhamento muito grande com o então ministro da Justiça, que era governador do Maranhão, o Flávio Dino. Simone ali, ela teve uma oportunidade muito grande de trazer benefícios, juntamente com a administração municipal, para Grajaú, mas perdeu essa oportunidade, né, deputado? Na verdade, eu não gosto de estar voltando, assim, porque aconteceu, deixou de acontecer. Na verdade, cada momento tem sua peculiaridade, entendeu? Mas eu vejo o seguinte, quer dizer, o governo do Estado, ele não pode ter um posicionamento político do lado de A, B ou C. Ele tem que pensar nos interesses do Estado. A população de Grajaú que votou no governador aqui, o governador Carlos Brandão é governador de quem votou nele e de quem não votou nele também. É governador de quem votou nele, mas é também de quem votou no Aécio Bonfim, de quem votou no Everton Rocha. Assim tem que ser tratada a política. Então, eu acho que essas questões políticas locais, elas terminam de alguma forma prejudicando algo que não é para prejudicar. Nós temos que pensar que devemos todos sempre somar esforços. Eu acho que antes de criar
dissidência, de algum tipo de dificuldade de entrar, não, vamos pensar em Grajaú, quer dizer, e a população reconhece, a população reconhece quem consegue trazer benefício, a população reconhece quem consegue trazer investimento, reconhece quem se esforça para que as coisas cheguem. Então, eu acho que essa tem que ser a política e aí a gente olha para frente. É isso aí. Deputado, suas considerações finais. Estamos, portanto, finalizando o Maranhão 360. Quero mais uma vez expressar a nossa gratidão por ter aceitado vir no nosso programa. Por gentileza, suas considerações finais mais uma vez. Agradecer a oportunidade. Para mim é uma satisfação muito grande. Isso aqui não é entrevista, é um bate-papo, na verdade. A forma que vocês deixam a gente à vontade aqui na entrevista e agradecer a vocês. Agradecer nossos telespectadores também. Agradecer a emissora. É impressionante uma estrutura tão profissional a serviço aqui da comunicação de Grajaú. E aproveitar também para me colocar à disposição da população. Dizer que podem sempre contar com o seu deputado estadual. Aquele compromisso que nós assumimos lá em 2022, ele permanece e permanecerá sempre inalterado, que é de buscar trazer benefícios, buscar cada dia que passa, trazer mais. Eu tenho uma característica comigo que eu exijo muito de mim. E eu acho que isso, o trabalho que a gente desenvolve é bom, talvez do ponto de vista pessoal nem tanto, mas isso faz com que a gente nunca ache que o que está vindo, o que está conseguindo fazer já é o suficiente. Eu sempre procuro me cobrar mais, trazer mais. O dia que eu estou em São Luís, eu não vou a uma secretaria conversar com o secretário em busca de um benefício, eu já me sinto incomodado porque eu não fui a essa secretaria. Então, eu penso que todo o tempo que a gente puder dedicar a corresponder à confiança das pessoas, eu acho que isso é muito importante. Então, eu me sinto muito responsável por essa votação que Grajaú me deu, por esse carinho que a cidade sempre demonstra comigo. Todas as vezes que eu estou aqui é impressionante, entendeu? A receptividade das pessoas, a empatia, aquele calor humano que é algo assim que não tem nada que possa, digamos assim, descrever. E isso me faz muito devedor da minha cidade, da minha região. E a forma que eu tenho de retribuir tudo isso é trabalhando cada vez mais, buscando. A gente sabe que nem tudo a gente vai conseguir trazer, nem tudo que aquilo que a gente sonha a gente vai conseguir realizar, mas a gente tem que ter sempre a percepção de que estamos fazendo o máximo que é possível para corresponder à confiança, ao carinho das pessoas. Então, dizer à população de Grajaú pode sempre contar comigo, sempre contar com o meu mandato e sempre contar com esse seu conterrâneo que está aqui e que tem se esforçado muito para corresponder à confiança e o carinho que vocês depositaram em mim em 2022. Muito bem, deputado, aqui em nome da emissora da Visual TV Web, do Maranhão 360, eu também quero agradecer a sua participação por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer também aqui a presença da ex-secretária de Educação, Izete Barros, que está aqui nos bastidores, juntamente com o Matheus, o seu assessor, e nós queremos agradecer por essa disponibilidade de poder participar desse bate-papo conosco, de prestar esses esclarecimentos para a sociedade. Aqui, em nome da população grajauense também, eu quero agradecer a todos os telespectadores que nos acompanharam, não só de Grajaú, como todo o estado do Maranhão e país, aonde tem a fibra ótica da internet, tem Maranhão 360. Quero aqui agradecer a cada um que participou desta programação, dizer que esse foi o nosso convidado de hoje, o nosso deputado estadual Ricardo Arruda, filho do grande líder político Messial Arruda, que nos deu a honra de participar do Maranhão 360. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela participação de cada um. Nós voltamos no próximo episódio do Maranhão 360. Uma boa noite para você, a gente se vê no próximo. Até lá.